Olá, meus amigos, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com você, hoje para trazer aqui uma palavra de saudação nesta segunda-feira. Quero convidar você a, junto comigo, começarmos a estudar aí uma reflexão a respeito da lição que vai ser ministrada no dia 4 de junho de 2023, a lição de número 10. Nós vamos estar aqui fazendo a leitura do texto que está no livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 55 e 56. Tome posse aí da sua Bíblia, abra comigo nessa carta, fica ali no Novo Testamento. O título desta leitura que nós estaremos lendo, ela está no contexto da lição que vai tratar sobre quando os pais sepultam os seus filhos. Uma lição que está dentro do projeto do trimestre, tratando sobre relacionamento em família, o objetivo é, como diz o próprio comentário da revista Geral, buscar nos aprender a superar aí desafios e problemas com os exemplos da palavra de Deus. Eu sei que esse é um tema que nós muitas vezes não apreciamos, é algo que quando fala de morte é algo que a gente quer bem longe da gente, mas por ser um fato que todos nós seres humanos podemos experimentar em nossas vidas, eu acredito que ele passa a ser um tema pertinente para que também seja abordado nas escolas bíblicas dominicais, e nós aqui em nossa reflexão poder desde já te ajudar a participar e no dia já com mais profundidade, tendo estudado e preparado-se durante a semana, como também sendo aí um meio de que aqueles que não podem estar participando usufrua desta informação, desse conhecimento, daquilo que a palavra do Senhor tem para ensinar. A leitura de segunda-feira, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 56, estou aqui olhando diretamente na minha Bíblia, quero ler com você, vai falar sobre a morte que foi cravada lá no lenho da cruz. Essa leitura do capítulo 15, ela está no contexto quando Paulo está falando sobre a ressurreição, né? E esses dois versículos vêm nos trazer aí a informação, que diz assim, versículo 55, onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, ou ó morte, né? A tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. É uma leitura que você já durante a semana estará vendo ao contexto da leitura que vai ser feita na sala de aula, com base no episódio que ocorrera na vida de Jó, que nos traz aí um exemplo, né, de grande experiência, de dor dentro dessa área, dentro desse tema. E Jó, ele apresenta esse quadro de uma perda de filhos, de todos os filhos, na verdade, num só dia. Nós sabemos que existem outros episódios, outros textos bíblicos, que também ocorrera por parte da família a perda dos filhos, né? Os pais sepultando os filhos, como exemplo do que nós estudamos na lição anterior, uma das lições anteriores, quando nós falamos sobre ali a nora e a sogra, né? Foi a lição aqui, estou voltando aqui na nossa revista, e nós estudamos no dia, precisamente no dia, acredito que foi a lição de número 7, isso, dia 14 de maio, relacionamento entre nora e sogra, onde nós temos aí o episódio narrado ali no livro de Ruth, que logo no capítulo 1 nós temos ali que essa família na qual Noemi ela veio a constituir junto com Elimeleque, eles tiveram 2 filhos, e quando a terra passou fome, teve fome na terra, melhor dizendo, ali na terra do pão, Elimeleque, que era o pai dessa família, decidiu ir para as terras de Moabe, e lá, segundo o texto, vai nos mostrar que, no versículo 3 do livro de Ruth, que Elimeleque ele veio a falecer, e Noemi ficou ali com os seus 2 filhos. Esses tomaram para si mulheres, na qual uma delas é Ruth, cujo livro tem ali, leva o seu nome, e esses 2 filhos vieram-lhe também a falecer, ficando Noemi desamparada com as suas 2 noras, ainda que esse episódio ele não retrata em detalhes ali a causa-morte, o que ele veio a falecer, como detalha
a história de Jó, em que estavam eles se banqueteando ali, né, festejando, se alegrando, junto com numa das casas, né, de um dos filhos, e que veio ali acontecer essa tragédia. Nós temos aqui no livro de Ruth esse relato que também ela veio a perder. Não foi os filhos. Havia perdido o marido e agora perdeu os filhos, algo que também não é fácil administrar. Dependente do contexto, do que tem acontecido, nós sabemos que outros casos e famílias poderão estar passando situações semelhantes, mas eu quero que você, e é desejo meu, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha também estender a sua mão e te abençoar, para que nós possamos aí, à luz da palavra de Deus, a exemplo do livro de Jó, que nos mostra esse momento intenso de sofrimento, vamos entender que é possível, com certeza, nós expressarmos nossas expressões de dor, de tristeza, de saudade, contudo, sem deixar com que a nossa confiança no verdadeiro Deus, ela venha desvanecer. Não, nós temos aí que ter consciência que Deus é o nosso verdadeiro sustento, a nossa coluna, né, o nosso socorro. Ele é soberano e em nossas vidas, muitas vezes mesmo em princípios de dores e situações difíceis, como a perda de filhos, nós vamos ver aí que essa experiência de Jó, que é uma experiência de profunda fé, em meia dor, ele poder expressar sinceramente o seu sentimento, quando inclusive naquele texto que muito destacado, quando se prega a respeito de Jó, lá no capítulo 1, versículo 20, quando ele disse: nu saí da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não é fácil? Não é fácil, mas é o que todo cristão, aquele que crê e confia e tem esperança na palavra de Deus, deve se alimentar e reagir. Sofrer, sentir dor, chorar, tudo tem o seu tempo. Mas nós temos que ter a esperança e confiança de que um dia havemos de nos encontrar com aqueles que em Cristo Jesus, eles dormiram, o Senhor os recolheu dentro do seu projeto, dentro da sua soberania. Então fique conosco, acompanhe aqui a nossa leitura das demais reflexões que estaremos trazendo durante a semana, que eu acredito que muito vai contribuir para o seu crescimento, o seu desenvolvimento espiritual. Fique conosco até uma próxima leitura, querendo Deus, permitindo o Senhor. Forte abraço a todos, que Deus abençoe a sua semana.